Olá, meu nome é José Vitor Hack. Você está aqui no curso livre de teledramaturgia do coletivo Texto Brasileiro. Semana passada não tivemos vídeo porque eu estava no SBEDR, Seminário Brasileiro de Escrita Dramática, na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Sempre um prazer estar nesse evento, ainda mais na ilha de Santa Catarina, esse lugar tão bonito. Eu fui para lá falar de Dias Gomes, que é um dos ídolos da minha vida, um homem que juntou teatro, cinema e televisão e construiu uma obra imortal. Fui lá falar com os companheiros da Universidade Federal sobre Dias Gomes e volto aqui para o nosso curso para falar sobre sinopse e, especificamente, no caso deste nosso curso, sinopse de telenovela, que é o produto que nós estamos focando. Falamos nos últimos episódios sobre pré-novela, ou seja, aquilo que a gente descreve na sinopse sobre o que acontece antes da novela começar, e no próximo episódio nós vamos focar na novela propriamente dita, em como descrever na sinopse os acontecimentos que vão se dar dentro da novela. Por que eu falei a partir do próximo episódio? Porque como eu estive em Florianópolis uma semana muito intensa, de muito estudo, de muito trabalho, eu não tive como escrever a sinopse a ponto de chegar ao nível de escrever mais um episódio do curso. Então, este episódio nós vamos falar de alguns aspectos relativos à sinopse que são tão importantes quanto a sinopse propriamente dita. Espero que vocês gostem. A teoria histórico-cultural da criatividade foi formulada pelo psicólogo russo Lev Vygotsky em diversas obras escritas no início do século XX. A maioria dessas obras não estão ainda traduzidas para o português. Portanto, iremos apresentar um resumo da teoria da criatividade de Vygotsky com base em 3 livros: Psicologia Pedagógica, Formação Social da Mente e Criatividade na Infância. O primeiro ponto da teoria histórico-cultural é que a criatividade é, como o termo já deixa implícito, atividade de criação. Não é um estado mental, uma qualidade estática, é um processo que não surge do nada. A criatividade é motivada por um conflito entre os desejos humanos e as condições de vida. Essa inadaptação é fundamental, pois se houvesse plena adaptação, não haveria impulso para criar nada. Definida dessa maneira, a criatividade não é um talento de pessoas, é uma atividade cotidiana relacionada à adaptação. O desenvolvimento da mente, segundo Vygotsky, é fruto da adaptação ao ambiente. Ele se dá pela experiência com os outros. Os signos e as ferramentas são os veículos pelo qual são internalizados comportamentos adquiridos socialmente e também através da interação com outras pessoas. Os signos internalizados são diferentes daqueles originais. Por exemplo, o ato de contar nos dedos e a operação mental abstrata matemática. Fazemos isso através de associações entre signos novos e antigos. Ao fazer associações, produzimos sistemas complexos, tal como a linguagem, que nos permite externalizar signos para outras pessoas e afetar a vida delas. Devido a esse caráter mediado, a mente não reproduz a realidade, ela constrói a realidade. Por isso, essa teoria é associada à corrente de pensamento construtivismo social. Os 2 processos chaves são a memória e a imaginação. A função da memória é organizar a experiência vivida, enquanto a imaginação serve para organizar experiências ainda não vividas. A imaginação reprodutiva, ela reproduz a realidade, a construtiva, ela constrói realidades. A imaginação, então, não surge do nada, ela surge da associação de signos, a partir da experiência. Para produzir novos signos, a imaginação também passa pela dissociação, pela separação dos elementos, a fragmentação deles e a extração de elementos abstratos, que são considerados conceitos. Os conceitos surgem a partir da abstração de vários signos, inicialmente concretos. Na medida que o conceito é desenvolvido,
ele se torna um conceito abstrato e depois um conceito concreto, chamado cristalização. A cristalização do conceito em um objeto, ela acontece num processo histórico que pode, inclusive, levar ao seu esquecimento, como, por exemplo, os objetos que os arqueólogos ficam estudando para ver para que serviam aqueles objetos. Os objetos criativos são aqueles que circulam juntamente com os seus conceitos originais, através da linguagem. A criatividade não é percebida no objeto em si, mas nas associações que ele faz entre os signos. Novos objetos são percebidos como novos quando apresentam associações originais. Como as associações surgem da experiência concreta, o acúmulo de experiências diversas e profundas aumentam as possibilidades de fazer associações originais. Por outro lado, a imaginação também nos permite experimentar aquilo que não é possível em uma determinada situação. Isso significa que ela também contribui para diversificar nossas experiências. Ela pode nos ajudar a se preparar para algo que pode vir a acontecer, assim como também preparar o mundo para o que nós queremos que aconteça. Quando a imaginação ela é cristalizada num objeto, ela passa a existir socialmente e o mundo muda. Esse caráter progressista da teoria de Vygotsky pode explicar em partes a perseguição que ela recebeu. Na definição de criatividade de Vygotsky não há excluídos. Alguns imaginam mais que outros, porém todos imaginam no seu dia a dia, todos têm possibilidade de desenvolver essa habilidade. Alguns são mais hábeis em cristalizar objetos, porém não se pode negar também a contribuição daqueles que internalizam e externalizam os seus objetos através de fala, através de pensamentos que adquirem outras expressões além da materialização de objetos. Cada ato de criação dá sequência a uma série de outros atos anteriores. Ou seja, a criatividade é uma atividade coletiva, que sempre depende de outras pessoas. Veja que interessante o que ele acabou de dizer. Criatividade é sempre um trabalho coletivo. Na construção da sinopse da sua telenovela, você tem que ter isso em conta. Tudo que ele falou sobre a teoria de Vygotsky, que a criatividade é um misto da sua memória com a sua imaginação, tem a ver com aquilo que eu disse para vocês em episódios anteriores. Tem que viver, tem que sair para a rua, tem que estar no mundo, senão você não cria. E que gera os maiores feitos da humanidade. O gesto também é a origem do desenho. Os primeiros desenhos das crianças são rastros deixados pelos seus gestos. Gradualmente, ela percebe que pode utilizar desenhos não como rastros, mas como apoio para seus gestos, tornando eles cada vez mais complexos. Por exemplo, quando a criança desenha para depois contar uma história a um adulto, as primeiras tentativas de escrever são encaradas pela criança como um desenho de palavras, que acaba evoluindo para um desenho de conceitos através de palavras. O gesto, a fala, a brincadeira, o desenho e a escrita fazem parte do mesmo desenvolvimento da linguagem, que acontece de maneira errática e desconexa às vezes. A brincadeira para a criança é fundamental para o seu desenvolvimento, pois é ali que ela internaliza e observa o seu redor. O jogo, a mentira, a brincadeira, elas são processos de externalização em que a criança reflete sobre sua própria compreensão da realidade, elaborando seu conhecimento de maneira corporal. Pela interação com outras crianças e adultos na brincadeira, a criança pode ressignificar suas ações e internalizar a realidade. Na brincadeira existem ferramentas específicas, como os brinquedos. Brinquedos são objetos apropriados pela brincadeira para dar suporte físico à imaginação. Funciona como uma espécie de pivô. A criança imagina uma realidade a partir do brinquedo, porém não ignora sua materialidade e aproveita para compreender as possibilidades de ação. A forma do brinquedo faz diferença nesse processo. Formas muito elaboradas, muito detalhadas, podem apontar para um objeto cristalizado específico e não mais o conceito. O ideal são formas que propiciem os gestos que dão possibilidade de se dar sentido à brincadeira, como um toco de madeira propicia o gesto de mover um carro, mas não propicia o gesto de vestir uma roupa. Esse processo de desenvolvimento individual e coletivo da criança pode ser observado com maior facilidade quando observamos a criança, mas isso também existe com o adulto. Existe uma ideia ingênua de que a criança é mais criativa do que o adulto.
em especial quando está brincando. Isso não é verdade, se considerarmos que o adulto possui muito mais experiência acumulada do que a criança. O que passa essa sensação é que a criança ainda não internalizou o seu processo de imaginação, por isso ele ainda é visível aos adultos. Os adultos se imaginam muito mais e melhor do que as crianças, porém, sem demonstrar sinais dessa imaginação. Essa trajetória corresponde também ao desenvolvimento do pensamento, pois a linguagem é o seu material objetivo. Embora Vygotsky não tenha estudado com afinco os adultos, é possível concluir que esse desenvolvimento não cessa em momento algum da vida. A imaginação está sempre um passo à frente do desenvolvimento humano. A imaginação tem também os seus perigos. Recorrer à imaginação constantemente pode gerar a acomodação, o que qualquer conflito na realidade pode ser resolvido no sonho. A imaginação deve ser um meio para transformar a realidade, não um fim em si mesmo. Isso significa que ela deve ser estimulada com propósitos específicos, mesmo que esse seja um entretenimento. Assim, a imaginação não se confunde com a memória. No desenvolvimento da criança e do adulto, a imaginação é fundamental para preparar-se para o futuro. A imaginação organiza comportamentos que podem ou não vir a ser utilizados no futuro. Não é uma preparação para algo específico, mas uma preparação para o que der e vier. A criatividade passa, portanto, pelo aperfeiçoamento e instrumentalização da imaginação. Como Vygotsky escreveu, a formação de uma personalidade criativa projetada para o futuro prepara-se através da imaginação criativa materializada no presente. Qual a diferença entre criatividade e inovação? Atenção! Todos os vídeos que estão neste episódio do curso, vídeos que eu colei de outros canais, todos eles são mencionados no seu rodapé como Creative Commons, ou seja, vídeos que são possíveis de serem reutilizados e reciclados. Não estamos sendo antiéticos, ok? Perto de onde eu moro, tem uma barraquinha de cachorro-quente. Cachorro-quente muito gostoso, que enche de pessoas lá. Há muitos anos atrás, o dono da barraquinha de cachorro-quente percebeu que as pessoas tinham dificuldade de abrir o saquinho de ketchup e maionese com dente. Então ele colocou uma simples tesourinha para abrir esses saquinhos e colocar o molho no cachorro-quente. Colocou a tesourinha lá. E foi um sucesso total, as pessoas começaram a falar muito dessa tesourinha. Até aquele momento, era uma ideia criativa que ele colocou na barraquinha de cachorro-quente dele. Mas a partir do momento que essa ideia começou a influenciar pessoas e clientes e potencial para irem nessa barraquinha de cachorro-quente só por causa da tesoura, aquilo virou inovação. Percebe? Ou seja, aquela tesourinha influenciou no poder decisivo do cliente final, falando, olha, cachorro-quente é bom, tem vários cachorro-quente bons na minha cidade, mas aquele ali tem uma tesourinha, então eu vou naquele. Gerou valor percebido para o cliente e ele começa a ir nesse cachorro-quente. Percebe a diferença? Que entre uma ideia criativa e uma ideia criativa que gera valor, que influencia no poder decisório das pessoas, que influencia na qualidade de trabalho, no processo produtivo dos funcionários, entre outros. Essa é a diferença entre uma ideia criativa e uma ideia inovadora. Agora, os cachorros-quentes. Outros cachorro-quentes da cidade, depois dessa ideia, que foi bem sucedida, da barraquinha de cachorro-quente, que é perto de onde eu moro, começaram a imitar esse cara. E todo mundo começou a colocar a tesourinha na barraquinha de cachorro-quente deles. Ele estava inovando? Não. Ele estava apenas colocando ideia criativa. Por quê? Porque a partir do momento que todo mundo colocou a mesma tesourinha lá, deixou de ser um fator decisivo para o cliente no cachorro-quente. Ora, se todo mundo tem a mesma tesourinha, por que eu vou escolher esse cachorro-quente para ir? Então, aquele cara que tinha inovado no começo, a primeira barraquinha de cachorro-quente, aquilo não é mais uma inovação. Ele inovou, mas não inova mais. Ele tem que criar novas ideias para tentar aplicar e gerar valor para novos clientes com novas ideias dele. Essa é a diferença entre criatividade e inovação. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E cara, criatividade não é dom. Eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem gente que às vezes acha isso, que criatividade é dom, tem que nascer com isso para poder ser criativo. E não é bem assim, criatividade não é dom necessariamente, tá? Vamos conversar sobre isso então. E ó, se já quer saber disso, dá aquele joinha, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sim, faz tudo aí para ajudar a gente a tornar mais relevante o canal e ficar mais forte, ó.
Todas as redes sociais estão aqui abaixo, na descrição do vídeo. Solta a vinheta então e vambora! Pois então, né, criatividade não é dom, porque é comum a gente pensar isso, né, a gente pensar assim, eu sou uma pessoa criativa, mas porque tu nasceu criativo, tu nasceu assim, e criatividade, eu não consigo de jeito nenhum ser criativo, nossa, eu nunca vou separar isso, eu não consigo ter ideia, eu não nasci assim, isso é um dom, é algo que baixa assim, uma luz e diz, nossa, eu sou agora criativo, né? Tanto que o pessoal fala tanto de inspiração, né? Ter uma inspiração, que é necessária inspiração, porque é inspiração e fica travado e basicamente não anda, né? E aí eu vou trazer alguns dados pra gente começar a conversar sobre isso, pra gente começar a entender que criatividade não é necessariamente dom não, tá? Não é dom. Então vamos começar falando um pouco sobre esse gráfico aí. Você está vendo esse gráfico bem grande aí na tela que está aparecendo para você? Então aí tem o George Land e a Beth Jarman, que eles fizeram um teste de criatividade aí pegando 1.600 jovens, né? Que ali em 1992, ali, inclusive era um processo seletivo para engenheiros da NASA e tal, né? E o que eles observaram nesse processo que eles fizeram ali com esse teste de criatividade? Eles perceberam que muitos desses jovens havia uma questão de bloqueio mental criado ao longo da vida deles. Então quer dizer, se você perceber no gráfico ali, quando você é criança, você tem uma criatividade muito alta, muito alta. E conforme você vai decrescendo, vai chegando numa vida mais adulta, você vai percebendo que isso aí vai sendo podado, né, basicamente, né? Os bloqueios mentais criados ao longo da nossa vida pelas escolas, pelas empresas, pela família, pelo convívio social, vai limitando a gente e aí a gente vai tendo esses bloqueios aí. A questão é como desbloquear esses modelos. E eles dizem que isso pode ser revertido, só que a gente pode mudar esse cenário. Só que esse cenário tem que ser mudado quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente começa a trabalhar nossos bloqueios mentais, liberar nossa mente, sabe? Sair da nossa mente ali. E isso é porque isso está impedindo o nosso uso pleno da capacidade mental que a gente tem. Então, quando a gente se liberta disso, a gente consegue daí ter plena criatividade. E aí algumas pessoas buscaram soluções pra gente poder desenvolver a criatividade, né? Eu mesmo já apresentei técnicas criativas para vocês aqui no canal do Fábrica de Jogos, onde eu trago a técnica dos 6 chapéus, o brainstorming, caixa morfológica, mapas mentais. São técnicas que nos ajudam a começar a ter uma organização criativa e buscar ideias de outros, né? Mas o fato é que não existe uma comprovação científica que ela ajuda de fato, né? É muito empiricamente na prática. Pela minha prática ajuda muito. É fantástico você usar a técnica criativa porque realmente tu se liberta, você conquista uma outra visão, um outro olhar, porque criatividade está muito relacionada a isso, né? Você relacionar coisas que praticamente não tinham relação nenhuma entre elas e você ao conectá-las, né, você consegue criar algo novo. Então essa é uma capacidade criativa, né? E tem um outro estudo que eu trago um artigo aí para vocês também, gente, muito interessante, que ele fala um pouquinho de como que a criatividade acontece no cérebro, né? E ele fala que, na verdade, o cara que é criativo, ele consegue ativar várias áreas de redes neurais ao mesmo tempo, porque o que acontece é que você ativa uma por vez. Só que o cara que é criativo não, ele ativa ao mesmo tempo várias, e com isso consegue fazer conexões que outra pessoa comum não faria, vamos dizer assim. Só que isso mostra só, gente, que são tendências a pessoa ser mais criativa, não quer dizer que você não possa desenvolver. Ele fala que falta uma certa comprovação ainda para trabalhar a questão de como desenvolver a criatividade das pessoas, mas eu sou da opinião que é a seguinte, cara, não fica parado, vai lá e se mexe, começa a desenvolver com atividades criativas, começa a aplicar técnicas criativas, começa a ter outros olhares para as mesmas coisas também. Não pense, por exemplo, vai pegar aqui, por exemplo, essa caneca aqui, né? Essa minha caneca aqui de Volta para o Futuro, bela, bonita que eu tenho, né? Show de bola, né? Mas, enfim, que outra utilidade que eu posso dar para uma caneca como essa? Por exemplo, eu posso colocar ela como suporte para a vela, quando acabar a luz, né? É uma forma de utilizar a caneca. Então, sabe, não é só para beber, entendeu? Eu posso utilizar para outras coisas. Então, isso já é um trabalho de ser criativo, de é buscar a criatividade. Porque não dá a gente ficar parado, gente, esperando por alguma coisa. Então... E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Tenho vídeo, eu tenho áudio. Valendo, Tom. Solta o touro. Lauro.
Quais os cheiros, vozes, sabores de Guará que nunca saíram da sua memória? Muitos. Nossa, Guará é minha infância, né? A gente está impregnado da infância. Todos nós estamos impregnados da infância. E, puxa, tem vários cheiros e vários sons. Tem um som da infância que é lindo e que é melancólico ao mesmo tempo, que é o som do apito do trem da madrugada. Quando ele passava de madrugada, tipo 4 horas, assim que o garoto já está em alfa, de repente acordava com um apito triste de um trem. É impressionante, isso ficou na minha memória como uma coisa muito forte. Um apito de trem é uma coisa que bate fundo em mim. Vou direto para aquele momento, vou direto para a infância. Aí já escuto o freado do trem também, aquele guincho do freado do trem, né? E os perfumes da poeira. A poeira tem perfumes também. E quando chove, o que é verde exala uma coisa muito gostosa, né? Então aquele cheiro da chuva, no verde, na poeira, na terra, aquela coisa que fica suspensa no ar, isso é muito forte também na minha infância, né? Quando eu vivi em Guará, né, nesse período, a cidade não tinha nem asfalto, as ruas eram de terra, então esse perfume está muito impregnado em mim. Ok, vou complementar essa pergunta. Por aqui, depois, né, dessa infância, tem algum cheiro que você passa em algum lugar que você fala, aqui em São Paulo mesmo, que te lembra, ou só essa da terra mesmo? De São Paulo, da juventude, né? Tem um cheiro estranho de fuligem, né? Quando eu cheguei a São Paulo, o cheiro era diferente, é claro. Eu vim para São Paulo com 7, 8 anos e era um cheiro de fuligem, uma cidade que cheirava bem diferente. Eram as fábricas já lançando aquele produto queimado nas chaminés altas, né? Então a gente ficava bastante impressionado com essa diferença de cheiro, né? Tudo mudava. Havia uma garoa em São Paulo também, que ele parecia lavar esse cheiro, melhorava um pouco. Então esses são os perfumes da juventude, do passado, né? E agora o que me incomoda mais agora é o cheiro de bosta, de urina, porque é o que tem, por exemplo, no centro da cidade hoje. Você passa no Largo de São Bento, com aquela linda igreja que tem lá, e aquilo cheira a urina. Parece o Pátio dos Milagres, todo mundo urina ali naquela igreja tão bonita, né? Não é triste isso? É uma coisa, aquelas pessoas jogadas nos cantos, nas ruas, aqueles homeless lá, pessoal sem teto e mijando, sabe? Outro dia eu passei num lugar, não é lá no centro, num outro lugar perto da Sorocabana, onde é a Sala São Paulo. Nossa, eu encontrei um monte de cocô humano ali, não de cachorro, humano, assim, nas beiradas, nas calçadas, junto dos prédios. Aqueles homeless, aqueles sem teto vão lá fazer cocô e aquilo fica uma coisa, né, degradada, né? É uma coisa triste desse lado da cidade, né? Esse é o cheiro mau. Ok,